Essa é uma aula de cálculos químicos. Então, agora nós vamos entender como se usa a relação de cálculo em átomos. Primeiro, os átomos e moléculas são entidades muito pequenas para serem pesadas isoladamente. Como quantificar átomos? Como que eu vou quantificar átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, átomo de cloro? Qual unidade de medida que usa-se para quantificar os átomos? Porque nós temos várias unidades de medidas. Metro, volume. Qual unidade que nós usamos para átomos? Então, para poder começarmos a entender essas relações de medidas para o mundo microscópico, que é átomos, para as estruturas e sua constituição, um exemplo, então, uma dúzia de bananas e uma dúzia de ovos. Ambos contêm 12 unidades. Uma dúzia, 12 unidades. Mas a massa da banana é diferente da massa dos ovos. Então, uma dúzia, ambos têm 12 unidades. Mas as massas são diferentes. Ou seja, as quantidades são iguais, apesar das massas serem diferentes. E se relacionarmos os diferentes tipos de átomos, as quantidades serão iguais quando aprendermos a quantificar, mas cada átomo vai ter uma massa associada a ele. Sendo assim, massa atômica é a massa de um átomo expressa em gramas. Começaremos a estudar esses conceitos apesar de não termos visto tabela periódica. Massa atômica, massa do átomo, é expressa em gramas. Exemplo, a massa atômica do neônio é 20,2 gramas. Então, como que eu vou descobrir isso? Como se consulta a massa de um átomo, de um elemento químico na tabela periódica? A massa atômica se encontra na tabela periódica junto ao símbolo do elemento químico. Logo, a massa atômica do elemento neônio será igual a 20,2. E a sua representação na tabela periódica é feita conforme indicado. Neônio, Ne, o símbolo é Ne. Toda tabela tem dois valores. Um é o Z, o número atômico, que veremos num capítulo à parte ainda. E o Ma, que é a massa atômica. Caso necessite usar alguma tabela, mesmo nós não termos visto ainda a tabela periódica, sempre dá para saber qual é a massa. A massa é o maior valor. Basta olhar 2 ou 3 quadradinhos que correspondem aos elementos na tabela periódica, o maior valor é a massa. Então, para elucidar isso que eu estou falando, como identificar a massa, coloquei uma figura que representa a tabela periódica, mostrando em perspectiva dois elementos, o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. A massa do carbono é 12. Somente o elemento, o átomo carbono, tem massa 12. A massa do oxigênio é 16. Esses valores foram obtidos experimentalmente quando se descobriu os elementos químicos e ordenou na tabela. Massa de uma molécula, ou seja, a massa de uma estrutura maior. Na tabela periódica, quem pegar a tabela e for olhar, não vai ter a massa do H2O, que é a água. Terá a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Assim, a massa molecular é a soma das massas atômicas de todos os constituintes da molécula. Exemplo 1. Vamos para a nossa amiga água. Calcule a massa molecular da água. Dados: as massas que se encontram na tabela periódica. Massa atômica do hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Mas na tabela não tem o H2O escrito, mas tem o hidrogênio e o oxigênio. Como calcula-se a massa da água? Basta somar as respectivas massas com suas quantidades. Na água,
eu tenho 2 hidrogênios, então é 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. O que mais que eu tenho na água? Mais um oxigênio, 1 vez a massa do oxigênio, que é 16. Somando 2 mais 16, a massa da água sempre é 18 gramas. Exemplo 2. Calcule a massa molecular de AlOH3. Lembrando, toda vez que tiver um parênteses, tudo que está dentro do parênteses é multiplicado pelo índice que se encontra fora dele. Tudo é multiplicado, nesse caso, por 3. Dado as respectivas massas atômicas. Hidrogênio, o H, a massa é 1. O oxigênio, o O, a massa 16. E o alumínio, Al, a massa é 27. Valores que se encontram na tabela periódica. Então, o que nós temos na constituição dessa estrutura? Um alumínio, um Al, então 1 vezes 27. Mas o que se encontra na minha estrutura? 3 vezes o O, 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16, mais 3 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Somando 27, 3 vezes 16, 48, mais 3. A massa do AlOH3 é 78. E nessa parte de cálculos envolvendo átomos, moléculas, e os cálculos que ocorrem em todos os tipos de indústria que tem algum análise ou material químico. Então, desde o farmacêutico, a indústria alimentícia, como a indústria química, a indústria de construção civil, utilizam os mesmos cálculos que nós estamos aprendendo. Então, como quantificar? Então, eu gosto de, antes de explicar o que vem a ser essa constante que eu vou explicar a seguir, o pacote de arroz, eu acho que é o exemplo palpável, mais fácil de tentarmos dimensionar essa constante que eu vou explicar. Então, peguei um pacote de arroz. Como contar a quantidade de grãos de arroz existente num pacote de arroz de 5 quilos? Então, imagina pegar um pacote de arroz e contar grão por grão. Quantos meses, anos ficaremos contando e quantas vezes iremos perder a conta de contar um número tão alto? É exatamente isso que Amadeu Avogadro fez. Ele pegou uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica. Então, ele pegou 12 gramas de carbono e ficou contando lá, pôs na balança e pesou 12. Dentro daquelas 12 gramas, ele ficou contando quantos átomos tinha lá dentro, separando microscopicamente átomo por átomo, e chegou num valor aproximado. 6 vezes 10 a 23 átomos. Claro que ele contou vários materiais. Ele pegava a massa numericamente igual que convencionou, que está na tabela periódica. E contou um por um, chegando sempre nesse valor aproximado. Então, em uma massa numericamente igual à sua massa atômica, ou da estrutura, quando tem mais de um átomo, molécula, lá dentro sempre vai ter a mesma quantidade, 6 vezes 10 a 23 entidades. Exemplos: em 12 gramas de carbono, se contar um por um, lá dentro das 12 gramas vai ter o total de 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono lá dentro. Em 18 gramas de água, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Assim, se eu tiver uma quantidade diferente da que eu encontro pela tabela periódica, a massa lá, 12 gramas, ao invés de 12 eu tiver 24 gramas de carbono, eu dobrei a quantidade. 12 vezes 2, 24, eu tenho o dobro de massa de carbono. Logo, eu terei o dobro da quantidade de átomos. Então, é assim que trabalha-se com cálculos envolvendo essas quantidades. Continua-se usando a lei das proporções constantes. Apesar desse número ser alto,
Dá para trabalhar facilmente com ele. Como? Multiplica-se o número e conserva o 10 a 23. Então, a constante de Avogadro, ela relaciona quando te pedir quantos átomos tem lá dentro daquela massa. Quantas moléculas, quanto que tem lá. Aí, trabalha-se com essa constante. E aí, finalmente, chegamos na definição do que vem a ser mol. Mol é a quantidade de matéria que tem 6 vezes 10 a 23 entidades lá dentro. 6 vezes 10 a 23 átomos. A massa de um mol é a massa que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos em gramas. Assim, é chamado massa molar e é expressa gramas por mol. A massa molar significa a massa de um mol. Massa calculada pela fórmula da substância, que você olha pela tabela. Então, nos exemplos que nós usamos anteriormente, para elucidar isso, em 12 gramas de carbono, 12 gramas de carbono, lá dentro tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Logo, 12 gramas de carbono corresponde a 1 mol. E a massa de 1 mol de carbono é 12. 12 gramas por mol significa, em 1 mol tem 12 gramas. A água que nós calculamos anteriormente, em 18 gramas de água, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Logo, 18 gramas de água corresponde a 1 mol. E nós terminamos assim essa aula de cálculos químicos, envolvendo a primeira parte de mol, massa molar, constante de Avogadro. São muitos conceitos novos para serem trabalhados na lista de exercício e depois, posteriormente, vamos tirando dúvidas e calculando aos poucos. Terminando assim essa aula sobre cálculos químicos.